gente, vamos lá com a nossa resenha literária dessa semana. É de um autor que há muito tempo eu queria ler ele, por ele ser bem famoso, bem conhecido, ter uma escrita até considerada difícil. Só que nesse livro que eu li dele, eu não achei assim tão difícil de entender, ao contrário. A escrita de Franz Kafka, nesse livro aqui, A Metamorfose, até se aproxima um pouco da Emily Brontë, né? Uma escrita característica da época em que ele foi escrito, lá pela década de 1900 e pouquinho, esse livro aqui foi escrito. E eu tô com essa edição dele aqui, que é do Clube do Livro. Essa edição aqui tem aproximadamente 61 páginas. Então é um livro assim que você lê dentro de, no máximo, 2 horas, rapidinho você lê ele. E as minhas impressões desse livro aqui, realmente, apesar de ser um bom autor, ser considerado um autor renomado, eu não gostei muito dessa história em si, né? Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo por que eu não gostei muito de Franz Kafka no livro A Metamorfose. Então, gente, esse livro aqui ele já começa contando a história de Gregor Samsa. O Gregor, ele é um caixeiro viajante, a profissão dele é essa, caixeiro viajante. Então, ele ajuda muito a família dele financeiramente com esse trabalho que ele tem. O livro ele já começa no seu clímax, ao invés dele ambientar a história, né, dizer onde se passa exatamente aquela história, vem construindo o personagem, a ambientação dessa história, ele já parte diretamente para o clímax da história. Eu vou até ler esse primeiro parágrafo para vocês, onde ele acorda se vendo como um inseto. Não explica a história que tipo de inseto ele se transforma. Muita gente acaba confundindo, achando que é uma barata. Mas a descrição em si não deixa muito claro que tipo de inseto ele é. Mas na minha imaginação, ele ficou como um besouro. E aqui ele diz, né? Quando certa manhã Gregor Samsa despertou, depois de um sono intranquilo, achou-se em sua cama convertido em um monstruoso inseto. Estava deitado sobre a dura carapaça de suas costas e ao erguer um pouco a cabeça viu a figura convexa de seu ventre escuro, sulcado por pronunciadas ondulações, cuja proeminência a colcha mal podia aguentar, que estava visivelmente a ponto de escorrer até o solo. Inúmeras patas, lamentavelmente esquálidas em comparação com a grossura comum de suas pernas, ofereciam a seus olhos o espetáculo de uma agitação sem consistência. Então por aqui você já pode notar um pouquinho da linguagem desse livro, né? Uma linguagem um pouco mais rebuscada, até mesmo por causa da época em que ele foi escrito e que se aproxima, como eu disse anteriormente, a escrita de Emily Brontë. Então ele já começa com esse clímax, né? O Gregor Samsa, um caixeiro viajante que em determinada manhã acorda atrasado para o trabalho. Ele tem que pegar o trem para ir para o trabalho, acorda atrasado, perde esse trem e vê o próximo trem que ele pode pegar para poder ir até o trabalho dele. E com tudo isso acaba gerando uma movimentação na casa dele, ele mora com os pais. E aí chega até o gerente, né? Pra você ver a importância que tem o trabalho dele e a importância que ele tem no trabalho dele. Porque chega o gerente na casa dele pra saber o motivo porque o Gregor não foi pro trabalho. E aí todo mundo preocupado, né? Começa a bater na porta dele, a irmã dele começa a conversar com ele, o pai e a mãe, ele mora com o pai, a mãe e a irmã que é mais nova do que ele nessa casa. E o gerente também chega preocupado pra saber o motivo dessa falta, desse atraso dele no trabalho, já que ele deveria estar lá por volta das 5 da manhã e aqui o horário onde que ele acorda já é mais de 6 horas. E tem toda essa dificuldade dele não apenas acordar, como levantar, já que ele está em um novo corpo, ele passou por essa transformação, essa metamorfose. Então ele tem essa dificuldade em se acostumar com o próprio corpo e tem uma enorme dificuldade, maior ainda, para poder conseguir levantar da cama. Então aí são cerca de 20 páginas só para ele conseguir se locomover de forma mais ou menos adequada para ele conseguir chegar até a porta. E quando ele chega até a porta, as pessoas se espantam, né? Porque o Gregor se transformou literalmente, não é por dentro, gente. Por dentro ele continua como o Gregor de sempre, mas ele se transformou literalmente em um inseto, que eu costumo dizer que esse inseto é um besouro, né? Na minha imaginação ele ficou como um besouro. E as pessoas se espantam com ele, porque ele está totalmente transformado, está diferente, está transformado em um inseto e ainda assim, mesmo com alguma dificuldade na fala, ele consegue se comunicar. E esse gerente, ele vai ficar completamente abismado, assustado, e ele sai correndo da casa do Gregor.
e a família fica naquela incumbência de tentar se acostumar com ele. Então o livro vai passar por todo um processo de costume, não só do Gregor com o próprio corpo dele, como também da família em se acostumar com essa nova feição do Gregor, que está transformado em um inseto. Mas no decorrer dessa história tem todo um problema de aceitação da família, que em vários momentos chega a se questionar se ele realmente é o Gregor ou se há alguém se passando pelo Gregor. E aí passa por toda essa etapa, esse processo de aceitação da família, que tem esses questionamentos, e a pessoa que mais se aproxima do Gregor é a irmã dele, que muitas vezes acaba levando a alimentação para ele, café da manhã, e durante a noite também leva a alimentação até o quarto. Então eles não querem que ele apareça para outras pessoas. O Gregor já fica sem trabalhar. Isso já ocasiona problema financeiro na família, já que boa parte do dinheiro que eles conseguem, da renda que eles têm da família, vem do Gregor como caixeiro viajante. Então, como ele para de trabalhar por conta dessa nova imagem dele, dessa nova identidade dele, já que ele não é aceito, praticamente a família dele não aceita ele direito, e isso vai mudando no decorrer do livro. Às vezes você pensa assim, né? O amor, o sangue de família vai ser maior e prevalece. Prevalece realmente em alguns momentos, mas tem momentos que até a parte mais triste da história, em que a família vai acabar deixando ele de lado, e que é mesmo que ele até morra, porque eles não querem aceitar o Gregor dessa forma. Então acaba ocasionando alguns problemas financeiros para a família. Eles se veem sem condições de se sustentar. A sorte é que eles têm como se fosse uma espécie de poupança guardada, que daria ali por um certo período de tempo para eles conseguirem se manter. E eles acabam vendo que o Gregor atrapalha os negócios da família, já que em determinado momento, durante um jantar, os hóspedes que estão ali na casa deles, porque a casa deles é como se fosse uma pensão que hospeda pessoas, eles, ao verem o Gregor, eles se assustam, e tem gente que diz que nunca mais vai voltar para ali e que não vai pagar os dias que eles ficaram ali. Tem um homem que é chamado até de maior autoridade na história. Não tem nome esse personagem, vários personagens não têm nomes na história, são tratados por suas funções, como esse que é tratado como o homem de maior autoridade, que diz que não vai pagar os dias que ele ficou ali na pensão, por conta de ter sido obrigado a conviver sem que ele soubesse com um inseto, que seria um inseto gigante, descrito como monstruoso, que no caso é o Gregor. Bom, gente, basicamente a história vai contar isso, né? Essa dificuldade de aceitação do Gregor na família, da sua nova condição. Ele mesmo, consigo mesmo, não consegue se aceitar muito bem, e nessa história se passam até meses ele como inseto, e você fica sempre naquela expectativa, né, de que ele vai voltar ao normal, ou vai tentar entender o porquê dessa história, do porquê que ele se transforma em inseto. E acho que isso deixou a desejar, né? Em conclusão a esse livro, no final de tudo, não tem uma explicação do porquê o Gregor virou inseto, ou o porquê que ele não retomou novamente a sua forma como antes. Franz Kafka, nesse livro aqui, não é difícil de ler, gente. 61 páginas nessa edição aqui, mas é um livro assim que, infelizmente, eu não sei porque não foi a história comigo. Eu li rapidinho ele, porque eu queria ler e mesmo assim queria fazer essa resenha, mas não é um livro assim que prende tanto o leitor. Pelo menos essa história não me prendeu, e a minha avaliação para ele não é positiva, é uma avaliação tanto quanto negativa, mas eu recomendo que você mesmo leia o livro e tire suas próprias conclusões. Gente, até a próxima, e a gente se vê numa próxima resenha no canal por Brena Carvalho.